sentido e propósito. Quero conversar com vocês sobre 3 grandes pontos que estão presentes aqui nessa visão capitular de sentido do Evangelho e destino e propósito. Vai comigo aí para o Evangelho de Lucas, lá no seu capítulo de número 22 e no versículo de número 16, você vai ver que Jesus está reunido numa mesa para comer a última Páscoa com seus discípulos, e ali Jesus dá um marcador muito forte para eles, quer dizer o seguinte: viver a vida como quem vai voltar para casa. Então ele fala que eu desejei ansiosamente comer convosco essa Páscoa, e se você ler o texto todo sobre a última ceia, você vai ver isso lá. É minha última ceia e agora nossa próxima ceia é aquela que vai estar lá no céu, no reino do meu Pai. É isso que você tem que entender. Então, quando a gente fala sobre sentido e propósito, com respeito ao Evangelho Hard, seria exatamente isso. Viva como aquela pessoa que vai voltar para casa. Como que você fica sabendo que você vai viajar de volta para o seu país? Você vai retornar para sua casa, dormir lá na sua cama. Não gera em você uma sensação? É essa sensação de eternidade que Jesus está falando aqui nesse texto. Tá? A segunda coisa é Efésios capítulo 1. Aí o texto vai dizer que nós fomos escolhidos nele. Olha como que esse texto é um dos textos mais belos de toda a Escritura. Aí nós damos um salto lá para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, esse camarada, escreveu 1/3 do Novo Testamento. Então, olha só a grandeza e a visão do apóstolo Paulo. Não tinha sido um discípulo primário de Jesus. O apóstolo Paulo foi chamado diretamente por Jesus. Depois você vai ler isso em Atos capítulo 9, a chamada e a conversão do próprio Saulo de Tarso, sendo chamado para os gentios, enquanto os irmãos de Jerusalém faziam trabalho de lá, Pedro, Tiago e João, etc, etc, etc. Igreja em Jerusalém, igreja então aos gentios. Esse é capítulo para outro assunto, tá? Mas enfim, o próprio Efésios, então, capítulo 1, traz uma visão belíssima, eu quero ler para você. Lá no versículo número 3, quando ele diz que bendito e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes. Aí você olha, eu vou pulando, tá? O 4, nos escolheu nele. O versículo 5, nos predestinou para ele. 6, para louvor da sua glória. 7, temos a redenção. 8, o qual derramou abundantemente sobre nós toda a sabedoria e prudência. No 9, desvendando o mistério da sua vontade. 11, nele, no qual também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito. Então você percebe de maneira muito clara, quando eu estou falando com você sobre sentido e propósito, a visão paulina aqui, a teologia paulina, nos leva em direção à compreensão de como Paulo compreendia o Evangelho de Cristo. E ele compreendia o Evangelho de Cristo numa visão muito mais macro, uma visão muito maior, numa visão que amplificava de maneira tão grande que Paulo, aos Coríntios, vai dizer para eles: olha, eu queria conversar com vocês de forma adulta, mas eu preciso ainda ficar dando leitinho de criança porque vocês não suportam. Vocês são pessoas carnais, dignas de receber tanta graça de Deus através da coinonia, da comunhão, dos dons espirituais, mas na sabedoria comunitária, no avançar de Deus para dentro de vocês, em como que o evangelho hard pode dilatar entre vocês. Eu gostaria de falar isso, mas eu estou impossibilitado de falar porque vocês são muito infantis. Além de não suportar, vocês jamais compreenderiam. Olha só a dimensão da cabeça do apóstolo Paulo quando ele pensa sobre sentido e propósito em cima da mensagem do Evangelho de Jesus. E por fim, o texto de Colossenses capítulo 1, se você tiver condições, o texto capítulo 1 de Colossenses, aí sim, na minha visão,
é o texto da teologia paulina, o texto mais belo com respeito à supremacia do Evangelho, a supremacia de Jesus. Se você quiser avançar um pouquinho mais nesse assunto, você pode ir atrás de um livro do John Piper, é um livro que fala sobre a supremacia de Jesus, tá? Enfim, o texto então, vou ler só um trechinho lá no versículo de número 13, que vai falar que Jesus é a chave para todas as coisas e que Jesus é a grande interpretação para a vida, Jesus é a grande chave hermenêutica para a existência de toda pessoa. Essa é a ideia do apóstolo Paulo. Colossenses, então, capítulo 1, lá no versículo número 13 até o 23. Eu não vou ler tudo, apenas uns trechinhos para vocês. Quando diz no 13 que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha que coisa bacana. Lá no 15, no 14 nós temos a redenção, no 15 este é a imagem do Deus invisível. Lá no 16, nele foram criadas todas as coisas. Olha só que interessante. Então esse evangelho da grandeza, da graça, do evangelho hard, né, da dilatação da compreensão de tudo que eu estou te falando no módulo 1, 2, até chegar agora no 8, é essa grande visão que não cabia dentro do apóstolo Paulo. Cara, ele olha e fala, rapaz, todas as coisas foram geradas nele, para ele não tem nada, não existe espaço para longe dele. Versículo então de número 16, tudo foi criado por meio dele e para ele. 17, ele é antes de todas as coisas, ele é o cabeça. 19, ele é plenitude. Meus queridos, presta atenção numa coisa. Tudo que nós conversamos durante esses 7 módulos e agora o 8º, isto lhe parece um pouco com a sua comunidade? Isso lhe parece um pouco com o seu objeto de fé? Isso lhe parece um pouco das coisas pelas quais você caminhou o tempo todo? Tudo isso que nós conversamos a respeito do evangelho hard, é isso que você prega? É isso que você vive? É por isso que você entrega a sua vida e dá a sua alma por essa mensagem aqui? Ou você está operando na doideira? Você está operando em códigos humanos, em circunstâncias humanas que te ensinaram? Porque nos parece que o evangelho, o hard, tem a ver com ele. Tudo é para ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. É tudo para ele. O texto vai dizer no 13 que o reino do Filho do seu amor. É isso que o evangelho hard tem nos ensinado nesses 8 módulos. Eu espero profundamente que Deus tenha avançado mais um cadinho na sua vida. Deus abençoe você. Compartilhe esse conteúdo com mais pessoas. Vamos deixar o evangelho avançar no coração e na vida de mais gente. Abraço.